Serviços de telecomunicações no Brasil, a gente sabe que é muito taxado. 50% eu acho que do que a gente paga por qualquer serviço de telecomunicação é imposto, né? Principalmente ICMS. Em muitos estados eles vivem de cobrar imposto de combustível, energia elétrica e telecomunicações, variando um pouco essa ordem. Combustível quase sempre em primeiro lugar. É caro o serviço, se eu tirar o imposto, é caro o serviço no Brasil de maneira geral? Não. O serviço não é caro, mesmo com impostos, por duas razões. Uma razão é uma razão do meio empírico, não vou dizer do achismo. Todo mundo tem. O Brasil é um país em que uma boa ou a maior parte da população é pobre. Mas todo mundo tem o telefone. Os planos são muitos. As redes Wi-Fi são muitas, então você tem possibilidade de muita gente ter e usar hoje principalmente dados. Dados tornou o uso mais popular. Então esse é um lado de observar na rua e ver todo mundo tem. Se todo mundo tem, não pode ser caro, porque nós não temos dinheiro para ninguém. Mas o segundo e o ponto mais importante são as contas que são feitas. As consultorias nacionais e internacionais contratadas mostram que o Brasil é um dos 5 mais baratos de telecomunicações entre 40 a 50 países que são representativos, digamos assim. Perde muito para a Índia, para a China, disparado, que eles são realmente, talvez por escala, por alguma coisa, mas não é um serviço caro hoje em dia. O que é caro e é pena é o acesso de comprar um aparelho. E o aparelho é taxado que nem vinho. Vinho você toma uma vez, dá um prazer enorme e acabou. Telefone, e o governo talvez tenha que fazer assim, porque a taxação, o único dinheiro que ele ganha do consumo de um vinho é a taxar aquela compra daquela garrafa. Mas o telefone celular taxar igual uma garrafa de vinho ou um taco de golfe ou seja lá o que for, assim, então, lancha, taxar dessa forma, ele perde a oportunidade do uso, que é contínuo, frequente. Não só isso, mas perde a oportunidade e talvez aí seja aquilo que eu mais lutaria e que dá mais tristeza num país como o nosso, é de enxergar a cegueira daqueles que não percebem que o uso desta ferramenta vai fazer com que qualquer um melhore a sua vida, seja profissionalmente, seja no âmbito familiar, do lazer, do conhecimento, do acesso e de tudo. É um dos instrumentos melhores para você fazer com que a sociedade tenha uma progressão e que o país, sob o ponto de vista... né? Educação. Isso é uma outra luta que nós vamos ter. Nós estamos tendo o Enem agora, tá certo? Pelo menos eu durante anos me bati para dar como exemplo de que o Enem é o maior exemplo, sob o ponto de vista do setor de telecomunicações, de que nós estamos na idade da pedra. O Enem, você imprime a prova para todo mundo, não é isso? Num determinado lugar. Guarda as provas com segurança em batalhões do Exército. Depois distribui as provas numa operação logística que alguns querem dar um prêmio pela característica da distribuição, mas que eu acho um absurdo, porque custa uma fortuna, porque aquela prova que é entregue em todos os pontos do Brasil com sigilo, num mesmo momento, você imagina que operação é essa que se faz como se fosse dinheiro distribuído, porque tem que ter. Tem que Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério da Justiça, Ministério... É uma operação caríssima. É o troço analógico mais absurdo que existe quando nós estamos numa era digital. Óbvio que existe uma forma muito mais barata, muito mais segura de entregar uma prova na mão de alguém, talvez um tablet por escola,
quase um tablet por pessoa, fique mais barato do que fazer essa operação. Mas agora, pelo menos, já tem notícias que em 2020 nós vamos ter já parte do Enem digitalizado. A sociedade tem que ela toda se digitalizar para ganhar tudo, para ganhar mais tempo para as pessoas, para deslocamento, efetividade, produtividade, aquilo que o Brasil precisa. Você pode saber a hora que o seu ônibus vai chegar no ponto. Por exemplo. Não precisa ficar meia hora lá parado. Né? Esse é um exemplo simples e ridicularmente fácil. Nós estávamos falando sobre a mobilidade, né? Hoje nós estávamos conversando sobre mobilidade urbana, né? Você imagina o seguinte, nós sabemos que horas os celulares entram no ar e por onde eles se deslocam, sem precisar identificar o dono. Não estou identificando o dono de ninguém. Eu sei que tem um pontinho aqui que, pumba, acendeu 5 horas da manhã em Nova Iguaçu e que se desloca, chega às 8 horas da manhã em Ipanema. Sai de Ipanema, meio-dia, vai até o Leblon, vai do Leblon. Eu não sei quem é a pessoa, nem estou interessado, não tem a ver com privacidade. E não é uma, são 240 milhões de celulares que fazem essa movimentação. A parcela dessa população, desses celulares que se movimentam numa cidade como o Rio de Janeiro é extraordinária. Isso é um instrumento para quem quer tratar da mobilidade urbana, das linhas de ônibus, dos horários, concorda? Assim com... Então, esse é o mundo que já existe no mundo, do qual nós estamos falando como se fosse uma ficção científica. E não é.